A paz do Senhor, juvenis, tudo bem? Olha nós para mais uma lição. Semana passada nós falamos sobre o aborto, a morte de inocentes. Que lição maravilhosa! E hoje falaremos sobre a eutanásia, que tem como significado boa, tanásia, morte, ou seja, boa morte. Mas o que a Bíblia diz sobre a eutanásia? Jesus concorda com a eutanásia? O que você acha? A vida pertence a quem? Quem é que tem o dom da vida? Quem é o dono da vida? Pense nisso. E eu já vou dizer algo para você. A vida que você vive não é sua. A vida que você vive tem um dono. E esse dono é o Senhor. Então honre o Senhor com a sua vida. A nossa sexta lição, então, vai falar sobre a eutanásia. E o nosso texto áureo é um texto áureo profundo, que diz assim: não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Lembremos que não matarás é um dos 10 mandamentos que o Senhor escreveu lá no livro do Êxodo, aonde ele escreve e dá a Moisés: não matarás. Nós temos 3 objetivos na nossa lição que vamos perseguir durante a lição. Primeiro, o que é eutanásia? Compreender que a eutanásia é contra os princípios divinos. Conscientizar-se de que somente Deus tem o direito de dar e tirar a vida. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 20. Vamos fazer a leitura. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou? Esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, ou se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eclesiastes 3:2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E quem governa sobre todos os propósitos é o Senhor nosso Deus. Vamos então na lição? Vamos aprender um pouquinho sobre eutanásia. Introdução. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso, temos a responsabilidade de cuidar e preservar a vida. O homem não tem o direito de decretar o final da existência de nenhum ser criado pelas mãos de Deus, inclusive a vida humana. Visto que perante Deus somos iguais, Jesus afirmou que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, o desejo do nosso Deus é a preservação da vida, e somente Ele tem o direito de tirá-la. A vida está nas mãos do Senhor. Com certeza, muitas pessoas defendem a eutanásia, muitas pessoas são a favor, muitas pessoas mudam
viajam até para outros países para poder fazer a eutanásia, porque de repente no seu país não é aceito, então ele viaja para outro país. Mas, amados irmãos, a vida pertence a Deus. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Por isso que nós temos que entender que o mesmo que dá é o mesmo que pode tirar a vida. Vamos lá então. Vamos conhecer um pouquinho sobre eutanásia. O que é eutanásia? Embora a Bíblia Sagrada não trate acerca deste assunto de forma específica, encontramos nela alguns princípios que evidenciam a vontade de Deus em relação ao tema. Em primeiro lugar, precisamos saber o que é eutanásia. A palavra eutanásia é a junção de duas palavras gregas, que significa boa, e thanatos, que significa morte. Então, no grego seria eutanatos, que vai significar então boa morte. Parece estranho, você não acha? Mas é exatamente isso. Esse conceito aplica-se aos casos em que médicos levam o paciente à chamada morte misericordiosa, ou seja, o desligar dos aparelhos, a ingestão de alguma substância letal. A ideia é abreviar o sofrimento de pacientes terminais e daqueles que sofrem de doenças irreversíveis. Isso é feito pelo desligamento dos aparelhos que mantém os pacientes vivos, ou através de algum medicamento letal que leve o paciente à morte em poucos instantes. A questão toda é o seguinte: ainda que no momento a pessoa ela vai ter o eutanatos ou a eutanásia, a boa morte, a questão que fica é: e depois dessa boa morte? Vocês viram que o texto aqui da leitura bíblica vai dizer acerca da ressurreição. Se alguém consiste que alguém tire a sua própria vida, ele não está sendo um homicida ou um suicida? E suicida tem parte no reino de Deus? Então, amados, são fundamentos preciosos que nós precisamos ter em mente. Pensemos nisso. Por mais que aparentemente seja uma boa morte, mas o resultado pode ser muito prejudicial. Diz assim, então: portanto, a última palavra, quem dá é Deus. Somente Ele tem o poder de dar a vida e também de tirá-la, pois é o Criador de todos os seres viventes, inclusive do homem, a mais preciosa de todas as suas criaturas. Deus nos criou. Ele nos deu a vida e cabe a Ele tirar a vida. Mesma coisa é a questão da lição passada, a questão do aborto, quando alguém vai abortar uma criança simplesmente porque não quer a criança. E essa semana nós estamos vivendo aí num período de que uma mãe que tem um filho, que tinha um filho como sendo um estorvo na sua vida, ela vai dopar esse filho, e esse filho vai virar óbito, e ela vai jogar ele lá no Rio Grande do Sul. Só Jesus para ter misericórdia, não é isso? Mas assim está o coração do homem. Que Deus nos ajude. Então a vida está nas mãos do Senhor. Por que defendem a eutanásia?
Muitos acreditam que através da eutanásia demonstram amar o próximo, abreviando-lhe o sofrimento. Contudo, esta atitude não está em conformidade com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deste modo, se alguém decide desligar o aparelho de uma pessoa que está sofrendo, tal atitude não pode ser vista como amor e sim egoísmo. Além do mais, tal comportamento evidencia a falta de fé e esperança no Senhor, pois ele pode realizar um milagre mesmo quando todas as possibilidades humanas se esgotam. Não podemos ser impacientes a ponto de querermos nos livrar do enfermo. Queridos, e com isso, tem muita gente que matam por herança, que levam as pessoas a um sofrimento para quando chegar lá no hospital, poder dizer que aquilo ali não tem mais jeito, então vai lá, desliga o aparelho. Infelizmente, a ação do homem é terrível quanto a isso. O coração do homem está igual pedra, mas que Deus tenha misericórdia. Portanto, a eutanásia é o caminho para resolver a situação. Ou seja, a eutanásia não é o caminho para resolver a situação, por mais difícil que seja o fato de ter que esperar pela providência divina. Caso a nossa petição não seja atendida, precisamos entender que nem todas as coisas ocorrem segundo o critério humano, e sim de acordo com a vontade de Deus. A vontade. Existe 2 pontos na vontade de Deus: a vontade permissiva e a vontade diretiva. Quando nós oramos, e nós devemos orar sempre nesse sentido: Senhor, eu estou lhe pedindo, mas seja feita conforme a sua vontade. Tanto para Deus curar ou não. Porque Deus pode curar. Mas às vezes Deus quer levar a pessoa e nós também estamos segurando. A gente está olhando a pessoa e fala, coitadinho dele, coitadinho dela. Não, queridos. A nossa oração, toda a oração do crente, ao ser feita, deve ser: Senhor, segundo a tua vontade, e não a nossa vontade, mas prevaleça sempre a vontade do Senhor. Porque Deus não age segundo os nossos critérios, ou segundo as nossas justiças. Não! O agir de Deus é diferente do nosso. Tá certo? Terceiro ponto, para concluirmos: o Criador da vida. Em vista disso, meu caro jovem, irmão, irmã, o Deus que nós servimos é o autor da vida. Em Atos 17, 25, o apóstolo Paulo afirma: o Criador mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sendo assim, nossas vidas pertencem a Ele, a sua vida pertence a Ele, a minha vida pertence a Ele, nós pertencemos a Ele. Alguém vai chegar para Paulo e vai dizer: Paulo, se você for, você vai ser preso, você pode ser morto. Então Paulo está dizendo: gente, só vai acontecer comigo o que Deus determinar, o que o Senhor permitir. Fora disso, nada vai acontecer. Até porque Paulo já havia experimentado os milagres de ressurreição, vivido coisas profundas, então ele sabia o que Deus podia realizar. Então ele entendia que a vida, o princípio da vida está nas mãos de Deus. Deus nos concede este dom que precisa ser cuidado e preservado. Portanto, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida abundante em sua presença e uma caminhada em plena comunhão com Ele. Assim sendo, não é da nossa
competência por fim a vida de nenhum enfermo, pois a vida é um dom divino. Por isso, aquele que realiza qualquer ato que implique a abreviação da vida está praticando algo abominável diante do Criador. Somente Deus pode e tem o direito de dar a vida e também de tirá-la. Está vendo? A nós cabe a responsabilidade de cuidar do nosso próximo com amor, conforme o mandamento de Cristo. Pois disse Deus, que nós devemos fazer isso, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas, infelizmente, estamos vivendo uma época em que o amor próprio já não existe mais, imagine, relacionado às outras pessoas. A eutanásia é uma forma de incredulidade, não de amor. Sabemos que para Deus não existe impossível. Ele pode curar e até ressuscitar. A palavra final em relação à vida deve ser sempre a do Criador, de Deus. O homem não é Deus e não pode decidir se alguém deve viver ou morrer. O que nós podemos fazer é orar, é entregar todas as necessidades nas mãos do Senhor e deixar que Deus trabalhe segundo a sua vontade. Queridos, então, a boa morte, na verdade, só existe para quem morre no Senhor, para quem morre aguardando a vida eterna e a ressurreição. Qualquer outra morte, por mais que pareça ser boa, vai ser sempre sofrimento, porque vai trazer consigo o juízo de Deus, vai trazer consigo a mão do Senhor trazendo um duro juízo, um duro julgamento. Concluindo a nossa lição, chegamos ao fim de mais uma aula, mas queremos reafirmar que a vida é um presente concedido por Deus, é um dom de Deus e devemos valorizá-la. Em razão disso, todos devem reconhecer que o poder de tirá-la pertence somente ao Criador, pois somente Ele tem esse direito. Portanto, querido jovem, irmão e irmã, prossiga comprometido com os valores do reino de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. A tua vida está nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. E só o Senhor, Ele tem o direito de tirar e de acrescentar um ano, tanto na minha quanto na tua existência, porque tudo está nas mãos do Senhor. Se você entender que essa aula é importante, que essa temática é importante, compartilhe no grupo da sua igreja, compartilhe essa aula, embora seja voltada para os juvenis, mas é um assunto atual, atualíssimo, que todos devem saber que, de fato, a boa morte é só para aqueles que recebem o Senhor Jesus e partem aguardando a ressurreição. Como diz Paulo lá aos Tessalonicenses, sobre aqueles que morrem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Porque eutanásia para o crente não dá certo. Só quem tem o poder de dar a vida e tirar a vida é Deus. Que Deus te abençoe e nos conceda a vitória. Semana que vem falaremos sobre as catástrofes naturais, que vai ser outra lição também, a nossa 7ª lição, que vai ser outra lição maravilhosa. Que Deus te abençoe. Obrigado por tua participação nas aulas. Deixe o seu comentário, tá bom? Interaja com a gente, compartilhe e não esqueça de dar o seu gostei, se você entender que é importante. Quanto mais você interage, mais essa aula, essa videoaula, esta lição pode abençoar a vida de alguém que está precisando. Eutanásia, não. A vida pertence ao Senhor, nosso Deus. Deus te abençoe.
hoje e sempre. Até o nosso próximo vídeo aula, em nome de Jesus. Amém.